Bom dia a todos. Gostaria de registrar a presença do conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico, conselheiro Josué Filho, conselheiro Ari Moutinho, auditor Mário Moraes, auditor Alípio Filho e auditor Luiz Henrique. E do procurador-geral Carlos Alberto. Também quero registrar a presença do Dr. Robério Braga, que se encontra aqui na plateia, dos servidores, secretários. Dando início à nossa sessão. Quero registrar também a ausência do conselheiro Júlio Cabral, que se encontra de férias, do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, que, por motivo justificado, está ausente. Está convocado, substituindo o conselheiro Júlio Cabral, o auditor Luiz Henrique Pereira Mendes. Também registrando a presença do nosso querido secretário Mistil Levi aqui. Passando expediente, ofício 7/2008, da Lavra do conselheiro Júlio Cabral, através do qual comunica o usufruto de férias relativo ao exercício 2018, no período de 27/3 a 5/4. Temos também um convite do excelentíssimo senhor governador do Estado, doutor Amazonino Mendes, para participar da solenidade de abertura do lançamento da Política de Gestão de Pessoas para o Amazonas, Ações para 2018, o ano da reconstrução, que está ocorrendo hoje às 10 horas no auditório da sede do governo. Iremos agradecer. Terceiro, memorando 19/2018 da Lavra do auditor Luiz Henrique Pereira Mendes, por meio do qual se declara impedido por fórum íntimo, nos termos regimentais, para atuar como relator no município de Amaturá, biênio 2017-2018. Contudo, acredito que o ilustre auditor esteja se referindo ao biênio 2018-2019. Excelência, como ainda não temos ainda processos, a princípio o impedimento seria com relação a esses dois exercícios. 2018 e 2019. O mandato começou, foi 2017, né? Do prefeito. Então, o impedimento seria em relação ao primeiro ano do exercício do mandato do prefeito. Foi 17. Não é isso? É porque você é relator da calha 2018 e 2019. Ah, sim, mas esse processo, mas eu também acumulo a outra calha do auditor, que ainda não foi nomeado, excelência. Eu acumulo as duas calhas. Deus dá o frio conforme a roupa, receba. Como? Excelência tem que ver se de fato ele está relatando 2017 a maturar. Está? Sim. Então, ele está se dando por impedido. É porque eu acumulo as duas calhas. Ah, tudo bem. Então, Sim. Nós vamos fazer o sorteio para definir Isso. outro relator para esse município. E aí eu recebo um município, né? Exatamente. Em substituição. Qual é a calha, presidente? Não é a calha, é só o município. Para trocar um município por outro. Amatoré pequenininho. Na hora da distribuição, nós vamos fazer. Memorando 202/2018 da Lavra do senhor Stanley de Castro Leite, secretário-geral de Controle Externo desta Corte, por meio do qual comunica a criação, através da Lei 2.218/2017, do Fundo Social de Solidariedade no âmbito da estrutura administrativa do município de Manaus
e ato contínuo, solicita a distribuição da referida unidade para o biênio 2018-2019. Diante disso, solicito ao secretário do Tribunal Pleno, Dr. Mistil Levi Júnior, que faça o sorteio para a definição do relator. Do quê? Depois também. Também temos o convite do senhor Arderson Souza, prefeito de Rio Preto da Eva, para a participação dos festejos de comemoração do aniversário de 36 anos da municipalidade e da segunda Feira de Piscicultura, a realizar-se entre os dias 31 de março e 1º de abril do corrente ano. Iremos agradecer. Ofício 528/2017, da lavra do vereador Wilke Barreto, presidente da Câmara Municipal de Manaus, encaminhando moções de parabenização a esta conselheira de autoria dos vereadores Amaury Colares e professora Jaqueline, pela posse na presidência deste tribunal. Não havendo mais expediente, passamos à fase de distribuições. Primeiro a maturar. Vai ser cada conselheiro Um número. 2, que é o conselheiro Júlio Pinheiro. Caiu para o conselheiro Júlio Pinheiro. E agora é o relator do fundo. 8, que é o auditor Alípio. 8, auditor Alípio. Ok. Passamos à fase de indicações e propostas. Senhora Presidente, inicialmente eu queria dar as boas-vindas de retorno ao conselheiro Arimoutinho, que passou recentemente por algumas ausências justificadas em função de estar cuidando da saúde, que é dever de todos nós. Mas eu queria, nesse período da Semana Santa, desejar desde já a todos os servidores, a todos os conselheiros, procuradores, auditores, substitutos de conselheiro, uma semana de muita reflexão, para que nós possamos comemorar a Páscoa e, ao refletirmos as nossas vidas, nós podemos, a cada um de nós, nos limpar um pouco mais interiormente. Eu queria desejar a todos os servidores, todos desta Egrégia Corte, uma feliz Páscoa, e que Vossa Excelência tenha certeza de que o nosso tribunal continuará nessa marcha de cada vez mais zelar pelo compromisso público do controle externo. É o que eu tenho a dizer. Senhora Presidente, Pois não? só estou olhando aqui o calendário. Da mesma forma, eu gostaria de aderir à lembrança do conselheiro Júlio Pinheiro a respeito da semana que vivemos, que tem uma importância extrema aos cristãos, e desejar a todos, ao fim e chegando o domingo, que nós tenhamos um excelente domingo de Páscoa ao lado de todos os nossos familiares e amigos. Bem, em primeiro lugar, cumprimento ao eminente conselheiro Pinheiro, hoje o decano da reunião, que abordou dois pontos importantes. Primeiro, o cumprimento em nome da saudade e da honra a Arimoutinho Júnior, que estava a nos assassinar e torturar em saudades, mas que chega com o brilho da sua inteligência e a beleza do seu sorriso, que retrata, sobretudo, a juventude. E a velhice só é muito dura porque a doce inveja dela, dessa magnífica postura juvenil.
O outro fato é a Páscoa como símbolo, né, da vida. Muito bem disse, o ovo é isso, né? Germinar. Outrora, quando não tínhamos fábrica de chocolate, pessoas humildes como minha avó, mãe de 17, dentre eles meu pai, coloriam o ovo, por exemplo, com casca de cebola e outras coisas para fazer rosa, azul, vermelho e tal, e o ovo era colorido e inclusive mais nutritivo e sem outras consequências que não o alimento mais importante depois do leite materno. Mas, minha presidente, felizes os que podem se rever. Felizes aqueles que têm uma lealdade à Vossa Excelência. E eu acho que não deixa nenhum suspeito em nenhum momento, em nenhum instante de toda a nossa história, nesses 10 anos e um mês aqui passados. Ontem, o tribunal divulga uma lista e terá que se rever, porque tem 2 falecidos, tem os que não foram citados. Eu estive com a senhora, estive constando, alertei, olha, até 2016 está compactado. O que editar aqui, isso vai dar uma oportunidade para que a senhora, no comando firme, meritório, uma carreira brilhante, possa mandar rever pelas penas que foram jogadas e que serão difíceis de recolher, como conta a penitência que o bispo dá a uma fiel que confessou determinados pecados, injúrias e calúnias, e ele disse, não vou te perdoar agora. Jogou as penas e disse, assim que você recolha todas do alto da igreja, tu estarás perdoada. Mas a minha igreja, que não é muito diferente da sua, até porque eu tenho raízes do Colégio Batista do Rio de Janeiro, ela diz em determinado momento assim, a fé que nos anima em nos corrigir. Senhor, não olhai os nossos pecados, mas a fé. Nós teremos que corrigir essa lista, purificá-la. E antes que não seja mais irremediável, ainda tem pena voando, graças a Deus, não será tão difícil que o vento a leve para caminhos que jamais encontraremos. Eu creio, presidente, que esse pensamento não é apenas do conselheiro Josué, seu fiel escudeiro em qualquer situação. Também penso assim alguns outros, porque nós tínhamos uma lista consolidada de 2016 e agora caberia ver os julgamentos de 2017. Eu mesmo bati uma determinada data, já pedi cópia da ata, eu estava presente, e há outros que nem citaram foro para o seu recurso. Em resumo, eu peço que aqueles que me apoiarem se irmanem nessa solicitação de uma revisão nesse decorrer da Semana Santa com um grupo de tarefas devidamente pagos para verificar possíveis falhas, que na minha opinião são evidentes. Evidentes. Né? Já entradas aqui, tem pessoas que foram colocadas acima da dezena, né? De mais de uma dezena, e que não me consta, pelas minhas presenças, pelas cópias das atas, que esse resultante os tenha apenado em caráter irreversível. É o pedido com todo o respeito e admiração, minha presidente. Conselheiro, nós informamos ontem 2 listas. A primeira lista com contas reprovadas no tribunal, que constou 1.381 nomes. A segunda lista com contas reprovadas que não cabem mais recursos, transitado em julgado no tribunal, que são de 380 nomes no tribunal. Se tem alguém que não está na lista, nós vamos verificar. Mas as listas, vou mandar verificar pelo controle externo, mas de primeira mão garanto que não tem problema nenhum a lista, porque nós separamos, são 2 listas. Uma de 1.381 pessoas que têm contas reprovadas no tribunal. A outra de 380 que não cabem mais recursos.
Alguém que se sentir prejudicado, como é o caso do doutor Robélio Braga, que deu entrada, já mandei para a SESEX para verificar. Todos que trabalham são passivos de erro. O controle externo vai demonstrar, se houver erro, prontamente nós respondemos, mas nós não temos, no todo, que rever a lista. Essa lista vai mudar mensalmente, todo dia 25, alguns entram, outros saem. Mas o tribunal tem se portado com transparência, com celeridade e com honestidade nas listas. Então, quero deixar a minha posição aqui, e não sou eu que faço a lista, quem faz é o controle externo. O controle externo vai responder diante dos requerimentos que houverem pedindo alguma solicitação através de que não está sendo correto o seu nome na lista. E que ressuscitem os mortos. Os mortos tiveram suas contas reprovadas. É ali que eles estão. Mas a inelegibilidade não pertence aos mortos. Mas ali não está dizendo inelegibilidade. Quem vai dizer que não tem elegibilidade é o TRE, não é nem o tribunal, Presidente, eu não excelência. quero entrar em polêmica. Primeiro que não são 1.381 nomes, são 1.381 processos. Há prestadores de conta gravados em dezenas. Entendeu? Se agora se somar tudo isso, nós temos cerca de 300 e tantos prestadores de conta. Por mais que sejam somados 10 anos, não é possível que esses nomes tenham variado sempre. Tem que purificar sim, presidente. Eu peço à senhora esse gesto de humildade, de sabedoria. O que eu né? posso fazer com o consentimento do plenário, que eu posso fazer Eu até com... peço o plenário para se manifestar, porque eu sou voz Com o uma. consentimento do plenário, o que eu posso fazer é não divulgar mais as contas reprovadas do tribunal, apenas os que não têm mais recurso a recorrer. Não, mas remeter à justiça, divulga toda semana. Não, excelência, você não entendeu. É verdade. Excelência. 380 nomes, não cabem mais recursos. O tribunal pode, de acordo com o plenário, apenas remeter ao TRE as pessoas que não cabem mais recursos. Mas é o que a lei diz. Exato. Se me permite, me concede a palavra. Pois não, excelência. Inicialmente, bom dia a todos. Eu havia me esquecido de cumprimentar a todos. Eu estou, em primeiro lugar, eu quero dizer a Vossa Excelência que concordo integralmente com a afirmação que fez sobre a postura do Tribunal de Contas em relação a esses assuntos. Nós temos buscado ao máximo, e a sua administração não é diferente disso, a transparência no trato destes assuntos com a sociedade, com a imprensa, tanto que a imprensa foi convocada a estar presente aqui. Então, não há qualquer dúvida quanto, em primeiro lugar, à transparência desse procedimento, e é exatamente por isso, porque o tribunal age de forma transparente, que se submete a críticas, não é? Porque só se pode criticar o que se conhece, o que não se conhece não se pode criticar. Mas então eu devo dizer a Vossa Excelência que concordo integralmente com a sua afirmação de que o tribunal age de forma transparente, tenta agir de forma célere e tem conseguido cada vez mais. Porém, eu quero concordar com o conselheiro Josué Filho no seguinte aspecto. Eu, pelo menos, identifico rapidamente que há nesta relação processos de minha relatoria que ainda não estão concluídos. Então, rigorosamente, não podiam mesmo estar na lista, sob ou a lista 1 ou a lista 2. Houve um equívoco do tribunal. Em processos que não há essa lista a ser fornecida, segundo a lei, à Justiça Eleitoral, é como disse o conselheiro Josué Filho, de gestores que tiveram as suas contas reprovadas em caráter definitivo pelo órgão do Tribunal de Contas. E há várias situações nesta lista em que essa situação não ficou configurada. Não há problema nenhum o tribunal voltar atrás e
retirar essa segunda lista, então, em que não houve essa reprovação, porque, segundo afirmou o conselheiro Josué Filho, e com ele concordo, a lista que deveria ter sido divulgada tão somente seria exatamente daqueles gestores que tiveram as suas contas e que não podem mais reverter dentro do Tribunal de Contas, que podem até reverter. Mas o tribunal não pode dar uma relação das contas reprovadas? Mas não Excelência? estão reprovadas, Excelência. Veja, se eu tenho uma conta reprovada, mas ainda cabe recurso, quantas vezes aqui nós reprovamos contas e depois o Pleno reverteu o procedimento? Nós não podemos, na minha análise, expor essas pessoas porque a imprensa é que divulgou desse jeito, mas nós temos que ver. Mas já foram publicadas, Excelência, no Diário Oficial, nós não expomos. Já foram publicadas essas decisões. Certo, mas veja, só aqui uma notícia. 1.381 gestores, e como diz o conselheiro Josué, não são 1.381 gestores. Sim, são contas. Não, há gestores repetidos Sim. 10 vezes, então não Sim. são. Eles erraram sobre isso. Não estou dizendo que é erro nosso, é erro da própria imprensa. 1.381 gestores, fichas sujas no AM. Quer dizer, induz a erro a imprensa sobre a idoneidade de certas pessoas que ainda não tiveram as suas contas rejeitadas. Então eu endosso a solicitação do conselheiro Josué Filho no sentido de que o tribunal reveja imediatamente estas listas e que anuncie que a lista, de fato, de contas reprovadas é a lista 1. Aquela outra lista é de gestores que ainda têm recursos dentro do Tribunal de Contas e que não seja mais objeto de divulgação até o momento da eleição, quando ou as contas em grau de recurso foram confirmadas como reprovadas e aí entram na lista, ou mesmo aqueles que têm uma reprovação inicial podem reverter isto no Pleno, não é? No Pleno. Hoje mesmo, pelo que eu vejo aqui na pauta, nós vamos reverter algumas. Então, É por isso que muda todo dia 25, Excelência. mas estas pessoas não têm, em definitivo, as suas contas reprovadas. E eu tenho uma opinião particular sobre isso, mas, enfim, que o tribunal não deveria ficar divulgando listas a cada mês. Mas é uma opinião pessoal. Muito bem, eu não fiz isso quando fui presidente. Eu divulguei uma única vez e havia erros. Eu me solidarizo com Vossa Excelência, porque também quando eu divulguei a lista, havia erros. Quem trabalha erra, Excelência. Perfeito. Mas devo dizer que havia erros como estes. Pessoas citadas já falecidas, mas Vossa Excelência nesse ponto tem razão. Não cabe ao tribunal saber se a pessoa está falecida ou não, ainda que seja público e notório. Cabe ao tribunal divulgar as listas, os processos os gestores tiveram as suas contas reprovadas. Concordo com Vossa Excelência quanto a isso. Mas na minha época, também quando fui presidente, tive uns probleminhas, não foram tantos, mas houve. Então eu me solidarizo com Vossa Excelência. E ninguém aqui está fazendo crítica nenhuma, pelo menos não é o meu objetivo. O meu objetivo, e me parece que é o do conselheiro Josué, é que nós responsavelmente corrijamos um equívoco que foi cometido pelo tribunal. Não foi pela senhora, foi pelo tribunal. E nós assumamos esse equívoco e solicitemos a revisão dessa lista. Pelo menos uma notícia na imprensa, para a imprensa, no sentido, ou esclarecendo que gestores com contas reprovadas definitivamente são aqueles da primeira lista, mas que estes outros têm algumas pendências dentro do Tribunal de Contas, mas sujeitas à correção pelo meio recursal. Essa é a minha proposição também. Senhor presidente, A sua posição, Excelência, eu acato. me parece que está claro a posição adotada por Vossa Excelência, É a mesma que ele está aqui. que converge exatamente com o que está sendo dito agora. O que nós precisamos entender, e como bem disse o conselheiro Érico, é que falhas podem acontecer. Agora, pelo que eu percebo, Vossa Excelência já disse desde o início que foram 300 e tantos gestores que têm contas reprovadas, não passíveis mais de recurso. Se houve o anúncio de pessoas que
mesmo tendo contas reprovadas, mas que ainda propuseram recurso, inclusive tendo até o recurso de revisão, Exatamente. a possibilidade desse recurso de revisão, as duas coisas, pelo que eu percebi aqui, estão separadas. Portanto, converge com exatamente o que Vossa Excelência defendeu, o posicionamento do conselheiro Érico, de minha parte, sem nenhum problema. Eu quero dizer que meu posicionamento não é diferente do conselheiro Érico, em nenhum minuto. Pelo contrário, o conselheiro Érico somou-se ao dito. Agora, eu fico muito satisfeito de ser acatado. Muito satisfeito. A senhora me permite a palavra? Não, Excelência. Primeiro, agradecer o carinho, o afeto de todos os colegas com o meu retorno, dizer que a saudade realmente de todos os senhores, servidores desta casa era muito grande, até porque nós aqui temos uma relação muito fraterna e eu sinto falta do convívio de todos aqui. Muito obrigado por essa boa energia, esse carinho que todos os senhores sempre me dispensaram. Senhora Presidente, indo ainda pela ordem, eu gostaria de retirar de pauta o processo de número 1584, 1602, 1601, 1112, 1111 de 2017. A senhora, voltando agora a questão, repito, 1584 de 17, 1602, 1601, 1112 e 1111 de 17. Voltando, me atendo à questão da lista, a senhora foi muito feliz em dizer que quem trabalha está sujeito a equívocos, e a senhora sempre teve essa serenidade, essa humildade e essa visão muito clara das coisas. E eu tive a oportunidade de estar sempre tendo a grata satisfação e o auxílio, quando fui presidente, o apoio da senhora. Talvez eu tenha errado menos graças a esse apoio que a senhora sempre me dispensou. E eu tive também algumas dificuldades com essa lista. Eu vejo que a questão da lista é um avanço muito grande em relação a essa, acima de tudo, reconhecimento de quem são os bons e quem são os gestores que não têm o devido zelo. E separando o joio do trigo, eu gostaria de fazer aqui um reconhecimento e uma justa homenagem, e mais uma vez reconhecendo o respeito que o nosso querido Dr. Robério Braga tem por essa Corte de Contas. Hoje aqui presente, ele que foi um dos mais longevos secretários de várias administrações à frente da cultura e deixou um legado muito forte no estado do Amazonas. E eu, que estou fazendo praticamente 10 anos nessa Corte de Contas, tenho, como os senhores têm, as melhores impressões do zelo e acompanhamento que o Dr. Roberto tem em relação às prestações de contas da Secretaria que o senhor tão bem e por tanto tempo esteve à frente. E entendo até o constrangimento, porque já tive também do outro lado da mesa, que às vezes essa notícia não tão bem colocada machuca algumas biografias, milindra pessoas que têm um zelo e um cuidado. Os que nada têm, nada sentem. Os que não acompanham, nada se sensibilizam. Mas pessoas aqui, como o Dr. Robério, que não menos do que 1, 2 vezes por mês ao longo desses vários anos, que estou me recordando, Dr. Robério, sempre teve um zelo e um respeito com essa Corte de Contas, realmente estarem nessa lista me causou uma estranheza muito grande. E eu entendo que pessoas como ele, que eu tive o cuidado de hoje analisar, tentar entender e compreender que não estão na lista, que devem ser a razão do entendimento aqui que todos nós temos, tanto a senhora, conselheiro Josué, conselheiro Júlio Pinheiro e conselheiro Érico, que caminhamos na mesma linha do entendimento, que tem que ser tratado
diferentemente dessa vala comum, que não foi colocado pelo tribunal. Digo, senhores, a conselheira Yara foi de forma muito precisa dizendo que a verdadeira lista foi a primeira, que fala de 300 e poucos recursos, 300 e poucos gestores que não cabe recurso. Mas a forma que foi colocada uma segunda lista embolou tudo. Entendo que é bom repor essa verdade até para que nós possamos dizer que vale a pena, dizer que é importante o respeito para com as prestações de contas, dizer que vale a pena ser um gestor que respeite o erário público. Nós não podemos comparar o bom gestor com aquele que tem inúmeras prestações de contas que sequer, conselheiro Érico, responde às notificações do Tribunal de Contas. E aqui está um exemplo, me perdoe, doutor Roberto Braga está usando o senhor aqui, mas é um dos poucos que eu vejo na primeira fila, estarem nessa lista e que, ao meu conhecimento, respondeu a inúmeras, não poderia dizer que a todas, mas até onde vejo, a inúmeras recomendações e notificações dessa Corte de Contas. Mas, senhora presidente, a sabedoria de Vossa Excelência foi muito precisa em dizer: só se equivoca quem trabalha. E eu vejo avanços, eu vejo a importância dessa lista para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público Federal, vejo a importância para a democracia e para o Estado do Amazonas, acima de tudo, para a nossa população, que tem um processo eleitoral se avizinhando, poder separar de forma muito clara o bom gestor do gestor que não tem nenhum respeito para com o erário público. A senhora com certeza irá fazer as correções devidas, até porque é de vossa natureza, e de vossa natureza é o princípio da justiça e da sabedoria. Muito obrigado. Presidente, apenas como de praxe, gostaria de aderir às manifestações que me antecederam, desejar ao meu querido amigo Ari um feliz retorno e uma feliz Páscoa a todos. Era isso. Senhor presidente, também acompanha as manifestações. Um fraternal abraço, conselheiro Ari, querido amigo. E também manifesto as minhas congratulações. Desejo a todos uma ótima Páscoa, que Deus abençoe a todos, principalmente aqueles que padecem de alguma enfermidade, que seja um bálsamo, não somente nesse período, mas durante toda a vida. Tá? Recebam um fraternal abraço deste agente público. Obrigado. Senhor presidente, também quero dar as boas-vindas ao retorno do conselheiro Ari, também desejar feliz Páscoa a todos aqui no tribunal e aproveitar também, excelência, e comunicar ao plenário que recebi em meu gabinete uma representação promovida pela SESEX em relação a uma contratação temporária no município de Anori, e considerando a relação de cargos sensíveis, entendemos naquele momento que seria melhor ouvir o gestor, então concedemos prazos de 5 dias para manifestação, para depois então, só depois então, decidir pela manutenção ou não pela concessão ou não da cautelar. Pois não. A palavra, doutor Carlos Alberto. Bom dia, presidente, conselheiro. Mas para prestar contas, essa semana que passou, 4 procuradores foram a um encontro em Curitiba, encontro nacional de Ministério Público de Contas, e eu estive nesse encontro também. Fiquei feliz que foi eu tive a primeira vez num encontro do Ministério Público de Contas em 2006, no início de 2006. Eu vi uma grande mudança no órgão, um amadurecimento muito grande, bem diferente, uma coisa muito mais madura, muito mais concisa. E me fez lembrar que o Ministério Público Federal, antes da Constituição de 88, tinha uma situação muito mais precária que nós. Não era
não era uma instituição com nenhuma autonomia nem nada. E quem lembra o Júlio Pinheiro, que advogou nessa época, lembra como é que era o Ministério Federal, Braga, né? Então, fiquei muito feliz com o amadurecimento que eu vi na instituição. E também me senti honrado e quero compartilhar essa honra de ter participado ter sido palestrante no mesmo encontro onde palestrou o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro. Né? Levei como nós funcionamos aqui e lhes digo que a estrutura que nós temos de Ministério Público de Contas no Estado do Amazonas, e isso aí eu tenho que dar créditos ao Tribunal de Contas, que sempre nos apoiou, isso aí, as presidências pelos quais eu, como Procurador-Geral, passei, Júlio Pinheiro, Josué, Érico Desterro, e agora com o conselheiro Iara, tanto nos apoiaram como apoiaram os colegas. E há situações muito precárias no Ministério Público de Contas brasileiro. Para vocês terem uma ideia, só para não ser muito prolixo, no Ministério Público de Contas dos municípios da Bahia, há 2 colegas procuradores ocupam um espaço de 3 metros quadrados e dividem o mesmo computador. Bom, só para isso dá para a gente ver que situação horrorosa, né? O que esses homens podem fazer. Pior é que eles estavam felizes. Tá? O Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas também recebeu um prêmio chamado Talentos em Combate à Corrupção, um prêmio nacional. Eu não trouxe para cá porque é grande, mas eu levei lá para o presidente ver e depois quero levar nos gabinetes vocês para mostrar. Em resumo, era isso. Obrigado. Senhora presidente. Pois não. Eu esqueci também de complementar minha fala. É que eu dou conhecimento ao plenário que concedi medida cautelar numa representação movida pela Secretaria-Geral de Controle Externo deste tribunal, em face de irregularidades ou indício de irregularidades no processo seletivo simplificado número 1 de 2018 da Prefeitura de Apuí. E aí abri a oitiva das partes e está em curso, então, o prazo para apresentar esclarecimentos, Excelência. Eu registro. Senhor presidente, queria aproveitar o ensejo também da fala de Sua Excelência o Procurador-Geral, Carlos Alberto de Almeida, para externar as parabenizações ao Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas, que teve o reconhecimento de um prêmio, que, na verdade, fique bem patente, o Ministério Público do Estado do Amazonas, eu ousaria dizer, pelo que eu conheço dos outros, talvez seja um dos melhores do Brasil, esteja entre os primeiros do Brasil. E o prêmio, certamente, foi absolutamente justo. Como esse tribunal já teve outras oportunidades de receber outros prêmios, esse não é menor, ao contrário, tem a mesma grandeza, e eu parabenizo a todos os procuradores na pessoa de Sua Excelência, Procurador Carlos Alberto. Apoiado. Continuando a indicação de propostas, também gostaria de me associar à manifestação do conselheiro Júlio Pinheiro, de parabenização para o Ministério Público, mais do que reconhecido. Eu me associo, Excelência, também. Realmente, para nós, dessa Cor de Contas, é um orgulho de termos o reconhecimento a nós. Mas, afetivamente, nossa relação que transcende a essa corte não precisa, porque eu sei que, telepaticamente, Vossa Excelência pensou em me citar. Fica aqui nosso registro, nossas parabenizações. Do conhecimento ao Egresso Tribunal Pleno da informação 30/2018 da doutora Rosanila Feitosa Pantoja, diretora jurídica deste tribunal, através do qual comunica
o arquivamento de inquérito civil que apurava possível irregularidade no pagamento indevido feito pelo TCE à empresa 3M Comunicações e Eventos, no valor de R$ 11.400. Ademais, registro que o acompanhamento no trâmite judicial do processo de repetição de indébito movido pela Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas em desfavor da empresa 3M Comunicações e Eventos será feito pela nossa diretoria jurídica. Também dou conhecimento ao Egresso Tribunal Pleno da informação 28/2018 da doutora Rosanila Feitosa Pantoja, diretora jurídica deste tribunal, através do qual comunica a interposição de embargo de declaração pela Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas contra a decisão do mandado de segurança impetrado pela empresa Calnorte Indústria e Comércio de Calcário. Ademais, informo que o acompanhamento do referido trâmite judicial será feito pela nossa diretoria jurídica. Também coloco em discussão a exposição de motivos 11/2018 do senhor Stanley Castro Leite, secretário-geral de Controle Externo, através da qual informa acerca de problemáticas advindas em decorrência de decisão proferida na 31ª sessão administrativa de ano 2017, que ficou definido que haveria um ajuste nas datas de envio das prestações de contas mensais, dilatando o prazo pelo período equivalente à paralisação do portal e-Contas. Lembro que, na sessão de 8 de março do corrente ano, esta Corte decidiu pelo retorno da contagem de prazos para envio das prestações de contas mensais, visto que o e-Contas havia retornado à normalidade do funcionamento. Em razão disso, caso se mantenha a citada decisão de dilatar o envio pelo tempo de paralisação, dificultaríamos sobremaneira o exercício do controle externo concomitante que vem sendo executado pela SESEX. Assim, esta presidência, acompanhando a sugestão da SESEX, propõe que seja definido de dia 31 de maio de 2018 como prazo final para o envio das prestações de contas mensais relativas ao exercício 2017 e as de 2018, que estiverem atualmente com prazo regular vencido. Eu coloco em discussão e aprovação. Senhora presidente, aproveitando o ensejo, nós teremos agora o limite, prazo regimental, tem o prazo da lei orgânica e o prazo regimental, da entrega das prestações de contas para o dia 31, como ficou aqui acertado. Dia 31 é um sábado. Obviamente, só para deixar patenteado, esse prazo deverá ser prorrogado automaticamente para segunda-feira, no limite máximo. É isso? Sim. Porque dia 30 é sexta-feira? Dia 30 é sexta-feira, né? Quinta? Sexta? É sexta-feira santa. É sexta-feira santa, 31 é sábado, certo, e automaticamente fica prorrogado para segunda-feira. Não havendo discussão, então dou por aprovado. Dou conhecimento ao Tribunal Pleno dos relatórios número 5 e 6 de 2018 da Diretoria de Controle Interno, de COI, os quais tratam do monitoramento dos portais de transparência, respectivamente deste TCE e dos municípios do interior do Estado. Com relação ao nosso portal, a DICOI informou que até o março deste ano, o nosso TCE tem um índice de 70% de atendimento dos requisitos exigidos. Informo que já determinei à Secretaria-Geral a adoção de medidas para que possamos melhorar ainda mais este índice. Quanto aos portais de transparência dos municípios do interior, a informação mais relevante foi que 81% deles atingiram somente 39% dos requisitos exigidos, sendo que 31 municípios ficaram com 0%, por ainda não possuírem portal de transparência. Ademais, a DICOI informou que somente segundo dos municípios atingiram o índice entre 90% e 100%.
das exigências. É um que não Ressalto que ficou determinei fora ações imediatas de controle e cobrança por parte da DIAT e de CAMI junto aos municípios em falta com a lei de transparência. Dou conhecimento ao Tribunal Pleno que um expediente do senhor Stanley de Castro Leite, secretário-geral de Controle Externo, também do qual informou que somente 3 municípios do estado do Amazonas estão participando no momento do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, IEGM. O referido indicador, que é fruto de adesão ao acordo de cooperação firmado entre o Instituto Rui Barbosa e os Tribunais de Contas de todo o país, foi instituído nesta Corte através da Resolução 10/2016 e pretende gerar um diagnóstico nacional sobre a eficácia dos investimentos públicos realizados nas áreas de educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, tecnologia da informação. Nos anos de 2016 e 2017, o estado do Amazonas ocupou o último lugar entre os estados da região norte, em participação dos municípios. Diante disso, esta presidência determinou a publicação no Diário Oficial Eletrônico da Portaria 11/2018, por meio do qual convocou os prefeitos do Amazonas a participarem do índice do exercício 2018. Ressalto que a participação consiste no levantamento feito pelos próprios prefeitos, no qual terão que responder a questionários que estão disponibilizados no portal TCE a partir de 15 de abril deste ano. Dito isso, conclamo e peço a participação de todos os prefeitos de nossos municípios. Também dou conhecimento ao Egresso Tribunal Pleno que, em 22 de março passado, após analisar detidamente os autos da representação, número 10.109/2018, decidi por manter a medida cautelar de suspensão do pregão eletrônico 1/2018, o qual foi realizado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana do município de Manaus, SEMUSP, e se destina, em síntese, à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta de lixo para atender às atividades de remoção de entulho das margens dos rios e garapés do município de Manaus. Também dou conhecimento ao Tribunal Pleno da exposição de motivo número 10/2018 da lavra do senhor Stanley de Castro Leite, secretário-geral de Controle Externo, através da qual solicita autorização para a realização de auditorias in loco, à medida que forem sendo demandadas pelas ações de controle concomitante implementadas pelas unidades técnicas da SESEX. Em seu expediente, o secretário-geral de Controle Externo informa que tais ações possuem previsão regimental, bem como são necessárias para a melhoria dos índices estabelecidos no marco de medição de desempenho, da qualidade e agilidade do Tribunal de Contas. Esta presidência se manifesta favoravelmente à solicitação e coloca o assunto em discussão. Não havendo manifestação, dou por aprovada. Ainda indicações e propostas, alguém deseja fazer? Excelência, há uma, não sei se eu me equivoco, mas entre as indicações de Vossa Excelência fez referência a um índice de... Sim. O que o tribunal tem feito a respeito disso? Já há algum procedimento a respeito? Porque o índice é de gestão estadual agora. Sim. Da gestão. E há uma solicitação do Instituto Rui Barbosa no sentido de que já nesta relatoria esse índice seja pesquisado para que o Instituto faça um panorama nacional. Nós teremos condição de fazer isso já este ano? Sim, nós já estamos providenciando, por isso que eu estou dizendo aqui, porque o tribunal até então não teria feito, né? Sim. Mas nós já estamos colocando os questionários todos para que eles possam pontuar já nas inspeções que vão haver esse ano. Tem a municipal e tem também a da gestão estadual. Exatamente. Está bem. Bom, isso era um assunto. Agora o outro é que eu gostaria de propor a Vossa Excelência como presidente, mas ao plenário, que nós modificássemos a dinâmica da nossa sessão um pouco. Em que sentido? O que eu tenho percebido é que nessa fase de indicações e propostas tem ocorrido o seguinte. Por exemplo, Vossa Excelência
tem a primazia dessas indicações e acabou fazendo por último, né? Quando deveria ter iniciado essas indicações a senhora e depois, subsequentemente, o decano, o conselheiro e assim por diante. O que tem acontecido, eu tenho verificado, é o seguinte: começa uma discussão, como aconteceu agora. Nós começamos, por exemplo, falamos da questão da lista, mas automaticamente, no meio da discussão, surgiu outra proposta. E aí, cada um vai acrescentando uma proposta de tal forma que nós nos perdemos um pouco nas discussões. E o nosso regimento, inclusive, diz claramente que essa fase terá a fase de indicações de propostas, seguidas da discussão e votação delas. Algumas propostas não precisam de votação, mas outras precisam. E precisam de ser claramente definida a decisão adotada pelo Tribunal Pleno. Então, a minha proposta é que, a partir da nossa próxima sessão, essa ordem seja seguida, em primeiro lugar, e por assunto. Então, Vossa Excelência põe um assunto em discussão e só se discute aquele assunto até o fim. E depois de superado esse assunto, volta a palavra para quem estava usando e propõe o outro assunto. Certo, correto. É uma proposta que faço para que nós tenhamos objetividade e cheguemos a uma conclusão sobre as coisas que nós estamos discutindo. Eu, por exemplo, confesso que não cheguei a nenhuma conclusão a respeito do que nós iremos fazer a respeito da lista. Não sei se houve uma decisão, se nós vamos ainda conversar sobre esse assunto, mas eu, francamente, não consegui entender direito o que será feito. E não por culpa de Vossa Excelência, porque imediatamente se mencionou um novo assunto, e aí o outro conselheiro que falou já mencionou um outro assunto, e nós nos perdemos na discussão. Era o que eu ia propor. A mim parece que eu, pelo menos, não tenho a mesma sensação. Com relação à lista, a presidente disse que ia rever, e estaria a qualquer momento pronta a rever. Eu vou rever as situações. duas listas, Excelência. Foi o que eu entendi. Agora, eu gostaria que o tribunal, aí eu coloco em discussão, a presidência gostaria que não houvesse essa segunda lista, que apenas houvesse uma publicação de uma lista do que não cabe mais recurso, para que não haja interpretação diversa com relação a essas pessoas que têm apenas as contas reprovadas. De minha parte, eu sou de acordo. Então, porque, O meu também, Excelência. porque o controle externo fez um levantamento, não fez errado, fez que realmente tem as contas reprovadas, mas só que aí já fica na imprensa como ficha suja. Ficha suja, mas ele ainda pode, ainda há recurso para esses. Então, para que não haja esse tipo de problema, desgaste com a pessoa que apenas está com a sua prestação de contas reprovadas, digamos assim, momentaneamente, que depois saia da lista. Então, eu gostaria de autorização do Pleno para que, no próximo mês, só enviasse a lista dos que não cabem mais recurso dentro da nossa esfera, aqui dentro do Tribunal de Contas. Senhora presidente, só para lembrar, ainda não deveríamos mais estar tratando desse assunto, só para lembrar que nos casos do recurso de revisão, o efeito é só devolutivo, não é suspensivo. Portanto, talvez por conta dessas e outras circunstâncias é que há a publicação da lista das pessoas que foram rejeitadas as contas até o grau de recurso, quando há o efeito suspensivo. No caso do de revisão, o efeito é só devolutivo, pelo menos essa é a minha interpretação. Então, vamos decidir aqui se entra no recurso de revisão, após o recurso de revisão ou após o recurso de reconsideração com o efeito suspensivo, se ele já entra, se não tiver no suspenso. Vamos decidir para que também não haja esse tipo de problema no próximo mês. Como diria, Excelência? Eu gostaria de falar a questão de ordem. Pois não, Excelência. Seu decano. Na verdade, eu quero
ir na mesma trilha que o conselheiro Júlio Pinheiro diz, né, essa é a visão do Ministério Público de Contas, os recursos capazes de modificar a decisão ou não, que tem efeito suspensivo, é o recurso de reconsideração, ou em outro tipo de processo, recurso ordinário, né? Mas o recurso ele é mutatis mutandis a revisão do processo judicial, né? Então, ainda pendente o recurso de revisão, na opinião do Ministério Público, é possível estar na lista. Em que pese o recurso de revisão também poder a modificar. possibilidade de ser modificado. Mas Isso ele aí não tem mais fica bem efeito claro. suspensivo. O efeito aí não é suspensivo. Se ainda que pendente é efeito só de revisão, devolutivo. deve estar na lista. Essa é a visão do Ministério Público. Presidente, nós já tivemos inúmeras listas enviadas à Justiça Federal, no caso, a eleitoral. Todos eles mereceram alguns reparos. Mas entendo eu que enquanto um recurso puder modificar a decisão, nós não podemos colocar, desculpa a expressão que está se usando, na lei da ficha limpa, chamado ficha suja. Porque depois de sujo é muito difícil limpar. Eu creio que esse número 380, só por falar em aritmética, ele é absolutamente correto. Já o de 1.300 e tal, na minha opinião, nem deveria ter saído, porque eu creio que as presidências antecessoras, Ariboutinho, Josué, Érico Desterro, Júlio Pinheiro, Raimundo Miquiles, fizeram assim. Consumado o fato, remete-se. O que ainda está, será acrescentado pela... Ou seja, eu separaria, minha presidente, o meu voto é pela separação. O que é consumado no popular é ficha suja, o que tem recurso ainda não é. Depois do recurso de revisão, Vossa Excelência acha só depois do recurso de revisão? Eu só acho que quando esgotada a fase recursal no Tribunal de Contas do Estado. Depois do recurso de revisão. É esgotado, né? Conselheiro Érico. Excelência, eu fico com a interpretação de que deve constar, sim, da lista, o gestor que tem contas rejeitadas pelo tribunal e só resta a ele o recurso de revisão. Porque esse recurso de revisão, ele não tem efeito suspensivo. Muito embora a legislação referente a esse assunto diga que é decisão irrecorrível. Eu estava aqui consultando o celular, não era mensagem de WhatsApp, não, era a lei. Antes que pense que eu estava aqui tergiversando na sessão. Mas a lei diz assim: por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, etc. Se nós levássemos isso literalmente, o conselheiro Josué até teria razão. Por quê? Porque ainda há um recurso que pode reverter. Mas eu sou da opinião, e assim procedi na presidência, quando estava na presidência, que na lista deve constar, inclusive, aquelas decisões que só tem o recurso de revisão, certo, porque não tem o efeito suspensivo. Não está suspensa a decisão. Não está suspensa a decisão, então deve constar. E se vier a ser, evidentemente, provido o recurso, o tribunal retira da lista. Não é? Retira da lista. Mas se nós admitíssemos essa hipótese, nós teríamos a seguinte situação: nós condenamos as contas de alguém hoje e temos que esperar 5 anos para colocar o nome dele na lista. Porque ele pode esperar 5 anos para entrar com recurso de revisão. E se ele entrar com recurso de revisão em dezembro do último ano, nós ainda assim vamos ter que julgar para depois
incluir na lista. Então, essa interpretação não é a melhor, no meu modo de ver, e eu fico com a posição do conselheiro Júlio Pinheiro sobre o assunto, no sentido de que devamos incluir todos até o recurso de revisão. Até o momento em que só caiba o recurso de revisão, aí temos que incluir. Conselheiro Júlio Pinheiro. Foi essa. Com excelência, em que pese a possibilidade desse recurso, realmente esperar 5 anos para que alguém possa ser inserido numa lista, quando ele eventualmente, já sem mais nenhuma chance, teoricamente, se há comprovação, inclusive com repercussão penal nas condenações. É muito difícil alguém, o tribunal tenha mandado, por exemplo, o Ministério Público Comum para apreciar a conduta de determinado gestor e, de repente, nós não mandarmos essa relação para agora que fique ressalvado, para que não se utilize desse mecanismo, seja alguém, mesmo com o direito, em 5 anos. Aliás, isso tentou ser modificado na Assembleia, se eu não me engano, e parece que... Não. Na minha presidência eu modifiquei, nós modificamos, o tribunal modificou, porque antigamente o recurso de revisão tinha efeito suspensivo, se protocolado dentro de um certo prazo, ou seja... É verdade, isso é verdade. Era um absurdo completo. E houve a mudança exatamente... Houve, na minha análise, um grande progresso, o fato de que esse recurso, ele se equipara lá no Código de Processo a uma ação rescisória, que não tem efeito suspensivo. Exatamente, mas nesses 5 anos, por exemplo, se alguém cometeu um desatino a ponto de o tribunal remeter ao Ministério Público Comum para apurar a responsabilidade criminal, aí não mandar esse gestor para a lista é realmente complicado. Portanto, já manifestada a posição, eu submeto, obviamente, a apreciação dos ilustres pares. Conselheiro Ari. Sigo na mesma linha, até porque passa a ser uma questão de arbítrio da parte recorrer ou não. Sim. Eu não posso saber se a parte vai recorrer, né? Há vários casos aqui que não recebe notificação, não dou a mínima para o tribunal. Num caso como esse, eu vou ter que esperar os 5 anos para saber o que vai passar na cabeça do gestor nós não esperaríamos irresponsável? 5 anos. Imagine quantos. É que Vossa Excelência não estava na sessão passada, quando nós julgamos um processo... Fisicamente, mas no afeto e o carinho pelos senhores... Muito bem, mas um recurso de revisão proposto em 2017 contra uma decisão de 2004. Não me pergunte como. Mas nós julgamos e demos provimento. Presidente, eu quero me rever. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Acompanho a proposta do conselheiro Júlio Pinheiro. Então, por maioria... Eu queria dizer que eu quero me rever, mas a palavra assertiva do conselheiro Ari, que sempre respeitei pela inteligência, e não tenho dificuldade nenhuma em de me rever, inclusive perante os jovens, que às vezes é mais inteligente do que o experiente, mas quem sabe se isso não forçará, se nós colocarmos assim, enquanto não apresentar o recurso, se ele não faria imediatamente. A verdade é que a pressa é inimiga da perfeição. O que houve ontem foi uma lista certa e uma lista que se precipitou. E eu não vou ser perárbo na minha vida, nunca. Eu conversei com a conselheira Yara de manhã, ela me deu a honra de chamar o chefe do controle externo, ela determinou a purificação da lista, aconteceu tudo isso como se fosse a primeira vez que o tribunal assim o fizesse. Não, nós já tínhamos um caminho a percorrer. Essa que é a verdade. Eu quero me somar apenas com esse adendo da posição da colocação do Ari para me somar aos demais colegas. Jamais serei um perárabo na vida. Tudo que vem à tona é porque houve todas as conversas pelo Itamaraty, pela diplomacia, pelo raciocínio, pela separação cronológica, pelo exame da matéria. Porque depois de a pedra lançada, a palavra proferida e a ficha está suja, a consciência do povo jamais a limpará.
Eu, por mim, a presidência, eu colocaria todo mês uma relação das contas reprovadas. Sai todo dia isso. Sai Pois todo é, dia. é público, Excelência. Então, o que Sai o todo tribunal dia aqui. fez, essa é a lei da transparência. Lei de Sai acesso à todo dia que os transparência. jornais Então, publicam. Os blogs publicam tudo isso todo dia. ainda indicações de propostas. Passando à distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, 2. Conselheiro Júlio Pinheiro, 4. Conselheiro Érico, 6. Conselheiro Josué, 5. Em homenagem ao Conselheiro seu Ari, dia. 9. Conselheiro Mário de Melo, 8. Conselheiro convocado Luiz Henrique, 7. Auditor Mário Filho, 3. Auditor Alípio, 1. Julgamentos adiados. Julgamentos adiados, nós temos a pauta do auditor Alípio Filho. Temos um processo, no qual retorna após pedido de vista do conselheiro Josué Filho. Está pacificado, né? Está pacificado, Excelência. Então, registre-se pacificado de acordo com o voto do relator. Passamos à pauta ordinária. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos um processo qual não possui destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico. Temos 6 processos. No número 6, de número 2502/2015, há embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público. O Ministério Público acompanha o relator, Excelência. Então, pacificado, está aprovado. Nos demais processos, registrando o impedimento do auditor Alípio Filho, no processo 2089/2017, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado no termo do voto do relator. Temos 6 processos na pauta do conselheiro Josué Filho, os quais não possuem destaques. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Mário Filho no processo 13.280/2016 e do auditor Alípio Filho no processo 11.480/2017, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. A pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior, apenas um processo, os outros ele retirou de pauta. É o processo 11.620/2016. Não havendo destaque, considera-se aprovado. A pauta do auditor Mário Filho, temos um processo de número 13.44/2017, o qual possui sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Contudo, encontro-me impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Júlio Pinheiro. Receba a presidência das mãos de Vossa Excelência. Apregou o processo número 1344 de 2017, da relatoria de Sua Excelência, o autor substituto de conselheiro Mário José de Moraes Costa Filho. E eu passo a palavra ao relator para manifestar-se acerca do processo e especialmente do destaque. Eu gostaria de ouvir o destacante. Passo a palavra ao conselheiro Érico. Érico Desterro.
para que possa se manifestar. Neste processo, uma empresa chamada Rego e Mendes Construções Limitada recebeu uma multa administrativa da FAPEAM por algum descumprimento contratual. E agora, em grau de recurso, no processo original, essa empresa pedia ao tribunal que impedisse a FAPEAM de aplicar essa penalidade. No processo original de relatoria da Conselheira Iara, ela julgou improcedente esse processo. E agora, em grau de recurso, essa empresa insiste em solicitar a esse tribunal que impeça a FAPEAM de aplicar multa a ela. O meu voto é muito simples, no sentido de que não cabe ao Tribunal de Contas esse tipo de providência. A multa é de caráter administrativo. E, sendo assim, só quem pode aplicá-la, decidir se aplica ou não aplica, e se responsabiliza por essa aplicação ou não aplicação, é a própria administração pública. Seria uma invasão indevida do Tribunal de Contas de impedir simplesmente que a empresa, porque se nós formos, por exemplo, à lei de licitação, lá está, que cabe à administração pública, né, no exercício da prerrogativa de fiscalização e de sancionamento na atividade contratual, cabe à administração pública aplicar a multa. E se por acaso essa aplicação é indevida, a empresa recorre ao Poder Judiciário e lá demonstra que houve um procedimento ilegal por parte da empresa. Entendo, portanto, que não cabe essa aplicação e que não merece qualquer reparo à decisão proferida anteriormente da relatoria da Conselheira Iara Santos. Esse é o meu posicionamento. Com a palavra, o relator, para a manifestação. Eu vou cometer a ousadia de discordar do conselheiro Érico, pelos seguintes motivos. A contratação desta empresa, ela foi feita mais de 60 dias depois em que foi apresentada a proposta, em comum acordo com a FAPEAM. Ou seja, acima já do prazo legal. Obviamente, devido a esse tempo decorrido, a empresa pediu concessão de reequilíbrio contratual. Houve também contratação sem cobertura orçamentária. Devido a essas ilegalidades, eu mantenho meu voto. Apenas para complementar o meu raciocínio, eu trago também o teor de um acórdão do Tribunal de Contas da União, Primeira Câmara, acórdão 3.997 de 2016, que assim ficou assentado. Não compete ao TCU atuar como instância revisora de pena administrativa aplicada a particulares por órgão ou entidade da administração pública que poderão, caso queiram, recorrer ao Poder Judiciário para a defesa de seus interesses subjetivos. Então, eu me coloco integralmente de acordo, não só com a decisão anterior do tribunal, mas com esta manifestação do Tribunal de Contas da União. Senhor presidente, eu queria fazer uma ponderação ao eminente amigo, ilustre auditor e conselheiro substituto. Com a palavra, Vossa que Excelência. retire esse processo de pauta, ou eu serei obrigado a pedir vista, porque eu não tenho profundidade no momento para discutir com Vossas Excelências. Assim como Vossa Excelência queda-se ao conselheiro Érico, eu também a voz. Eu quero apenas lembrar, senhor presidente, que o artigo 113 da Lei 8666 prevê que qualquer licitante ou contratado pode representar o Tribunal de Contas por ilegalidade na aplicação da Lei 8666. Na minha concepção, houve diversas ilegalidades nessa contratação, incluindo a aplicação da multa. A multa, na minha ótica, é ilegal.
não foi concedido sequer contraditória e ampla defesa à empresa antes da aplicação da multa, né? E se essas ilegalidades não são competência do tribunal, eu gostaria de saber o que é competência do tribunal, né? Porque o órgão faz uma contratação sem cobertura orçamentária, não concede contraditória e ampla defesa à empresa, faz a contratação em um prazo superior ao previsto na lei. Eu creio que cabe sim a intervenção deste tribunal. Mas nesses casos que você está mencionando, eu não vi nada disso. Quer dizer, a empresa só se queixou da multa. A empresa não pleiteou a nulidade contratual por conta desses vícios, porque esses vícios são da competência do Tribunal de Contas, mas não é isso que nós estamos discutindo. Esses vícios que Vossa Excelência citou, eu concordo, são todos da competência do Tribunal de Contas e nós poderíamos rever e dizer que o contrato é legal, mas não foi disso que nós tratamos aqui. A empresa só se queixou de uma multa que foi aplicada a ela. A aplicação da multa também está incluída aí nesse rol que eu acabei de citar. Aí já estamos em desacordo. Eu peço vista, presidente. Vista a Sua Excelência, o conselheiro José Cláudio Souza O Filho. senhor ficou de Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, conselheiro Iara, para retomar os trabalhos da sessão. Continuando o julgamento em pauta, a pauta do auditor Alípio Filho, temos 2 processos. No primeiro processo, número de 12.663, 2017, há sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro, passa a palavra ao relator. Excelência, gostaria de ouvir o destaque. Com a palavra, o conselheiro Érico. Já está mais do que discutido esse assunto do tribunal, e eu sou vencido. É quanto à impossibilidade de um tribunal fazer esse tipo de interferência na administração pública. Então, passando ao segundo processo, de número 3594, 2016, há sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passa a palavra ao relator. Também, Excelência, como no anterior, eu gostaria de ouvir o conselheiro. Também sou vencido nesse assunto, mas a razão do meu destaque é a seguinte, é a história da admissibilidade no âmbito do Tribunal de Contas do agravo interno. E aqui é um caso realmente pitoresco, porque esse processo é um agravo interno do Ministério Público que foi protocolado em janeiro de 2016. Ou seja, há 2 anos, o agravo interno foi protocolado. E depois de indas e vindas, foi recebido pelo presidente Ari, que manifestou o seu ponto de vista, não admitindo o agravo. Muito bem. Só que houve um recurso inominado contra essa decisão do Ministério Público. E aí o assunto foi, como manda o nosso regimento, a vice-presidente, hoje presidente, conselheira Iara. E a eminente conselheira Iara admitiu o agravo interno. Admitiu o agravo interno. E o agravo interno foi processado, enfim. E hoje o que nós estamos discutindo aqui é porque, admitido o agravo interno, ele foi submetido ao relator. Por isso que o processo está hoje aqui. Muito bem. E hoje, o que nós temos é um voto em que, inicialmente, o relator pede o não conhecimento do agravo. Bom, e o meu voto é pelo conhecimento, respeitando aquilo que eu entendo que deva acontecer, no caso. Mas, coerentemente, o tribunal já tem decidido que não conhece do agravo interno, não reconhece a existência do agravo interno. Eu mantenho meu entendimento de que cabe o agravo interno, desde que devidamente processado, e neste caso foi processado depois, foi corrigida a tramitação, e o agravo interno foi ao relator, que agora o submete ao pleno. Sou pelo conhecimento do agravo interno. Se isto avançar, entro no mérito. E o mérito, Vossa Excelência, tem aquela posição já... Não. Essa é uma preliminar. Eu conheço do agravo.
Eu conheço do agravo. Quanto ao mérito, é outra coisa. Em discussão, Eu gostaria de fazer uma observação. pois não? Palavra para o procurador. Eu acho que é a terceira vez que esse assunto vem ao plenário dessa corte. Graças a Deus, né? E o conselheiro Érico Desterro admite o agravo. Tem não. E o conselheiro substituto de conselheiro, o substituto de conselheiro Alípio não admite. Não. Em síntese, a arguição do doutor Alípio é que não há previsão ainda na legislação que regulamenta a atuação do Tribunal de Contas. Essa é a síntese da coisa. Olha só, nós vimos agora, recente, um julgamento histórico no Tribunal, no Supremo Tribunal Federal, que ainda está pendente, onde o Batoque, o advogado do ex-presidente Lula, numa tirada genial, né? Aqui eu vim da advocacia e rendo sempre meus pleitos da advocacia. Para mim, quem cria a jurisprudência é a advocacia, os outros, os juízes, os magistrados apenas a aplicam, porque eles não podem inovar, tem que ver o que as partes trazem. Ele teve a inovação de pedir no meio da sessão, quando ele viu que não iam decidir, pediu uma cautelar, pediu oralmente, inovou e conseguiu. Qual foi o argumento do doutor Batoque? Foi que o cliente dele, o ex-presidente Lula, não podia pagar a possibilidade de ser preso por conta de uma mora da administração da justiça. Ou seja, não é porque vão terminar 2 horas da manhã e Vossas Excelências Supremas estão cansadas, né, que o meu cliente vai ser preso, porque os embargos de declaração lá no TRF da 4ª Região serão julgados antes, e foram. Né? E conseguiu. Olha só, já fala-se agora em princípio Lula. Né? Mas antes disso, lá em 1988, quando eu fiz 11 concursos públicos nos quais eu passei. Tá? Eu vim para cá porque eu sou teimoso, porque tinha uma prova infeliz, né? E eu briguei por ela, mas eu passei em outros, passei em concurso para juiz federal, passei em concurso para juiz estadual, para promotor de justiça, para advogado público daqui do estado do Amazonas e outros que eu nem lembro. Tá? Então eu vivia com a Constituição na ponta da língua, né? E depois ela foi mudando e agora ela já não está mais nem no fio de um cabelo, tanto que ela mudou. Mas lá, quando a Constituição foi escrita, em 88, e eu não estava no Brasil, lamentavelmente, mas acompanhei, né, deram um remédio para quando a Constituição, as regras que a pessoa podia usar na Constituição, estavam dispostas na Constituição e não estariam emplacadas nas leis, não estariam abaixo, estruturadas nas leis infraconstitucionais. Só pensar naquela pirâmide do Hans Kelsen. Né? Ele deu mandado de injunção, deu outras. Ou seja, você podia dizer, olha, a lei estadual não diz isso, mas a Constituição Federal diz, e o juiz aplicava. Então é a mesma coisa. Vou repetir a expressão latina que usei ainda agora, mutatis mutandis, ou seja, mudando o que deve ser mudado, é a mesma coisa. Ou seja, não é porque... Nós tivemos um conselheiro aqui, que eu já esqueci o nome dele, né, que ele dizia que o regimento interno do Tribunal de Contas era maior do que a Constituição. Né, e eu escutava aquilo ali e me coçava todinho. Né. Mas é semelhante, a situação é semelhante. Não é porque o regimento interno do Tribunal de Contas ou a lei orgânica do Tribunal de Contas não disciplina a atuação do agravo interno que nós vamos deixar de aplicar. A sugestão que o Ministério Público de Contas dá, através desse procurador, é aplique-se a este caso concreto, né, até que a gente possa determinar na legislação um rito natural. É isso. Muito obrigado. Senhora presidente, Pois não. eu vou pedir vista nesse processo, até porque eu sou presidente da Comissão de Jurisprudência e nós temos reuniões ordinárias e quem sabe aí não se tenha realmente uma
um caminho Novo. definitivo, digamos assim. Senhora presidente, na condição de relator do processo, eu não vou discutir a matéria em si, até porque o conselheiro Júlio pediu vista, mas eu queria apenas ressaltar que a matéria, ressaltar mais uma vez, a matéria foi a debate, né, na última sessão, e restou superada essa questão, primeiro ponto. Segundo ponto é que, como eu disse na sessão anterior, eu não sou contra o agravo deste tribunal. Não sou contra. Na verdade, vários tribunais de contas do Brasil, existe essa figura. Doutor Alípio, mas é eu queria preciso- pedir só queria permissão, registrar, não, eu estou me retirando, tá? E eu queria só deixar um abraço a todos e dizer que nesses 10 anos foi a primeira vez que eu tive um confronto com a conselheira Yara. E que seja esse o único. Eu tenho uma audiência agora. Já está acabando a sessão? Sim, mas foi pedido vista e continuou. Não, excelência, eu queria registrar a não. palavra. É que eu entendo a preocupação do conselheiro Alípio. Eu li aqui a peça e parece que corre risco. Isso, excelência, essa O meu voto era com ele, mas foi pedido vista. Existe uma obra paralisada aqui desde novembro, que é importante para a cidade, a Avenida das Exatamente. Flores. Então retire-se a vista. Precisa ser Isso volta na regulamentado. sessão que vem, excelência. Simples assim. O meu voto já está antecipado. Mas está paralisada a obra? Mas por que está A paralisada? obra está paralisada, ele está dizendo aqui. Isso. Presidente, eu sou a favor da pauta administrativa também. Eu tenho um compromisso lá com o Existe reitor. esse Essa obra processo- se arrasta, na minha opinião, há 6 a 10 anos. Aí o tribunal ainda vai ser ocupado e a obra permanecer paralisada? Não, Vossa Excelência não tem culpa nenhuma. Aliás, Vossa Excelência pediu vista hoje. Agora, o que eu li aqui, a peça do conselheiro Alípio aqui, enfim, o voto. A M070, excelência. Nós não podemos... dar Mas a sequência ao M070 aqui não, aqui é Flores, né? Não, perdão, a M70 é anterior. Isso. Eu li aqui. Eu não posso encaminhar... Eu estou lendo aqui a Avenida das Flores, que Mas Vossa eu Excelência queria fala. saber por que está paralisada. Não sei, não sou relator. E o que essa paralisação tem a ver com isso aqui? Ah, essa paralisação é processual, excelência, na verdade. Eu não tem nada posso... a ver. Excelência, não tem nada a ver, deixa eu lhe explicar. Muito ao contrário. Este agravo é do Ministério Público para impedir os pagamentos e não foi deferida a liminar. Portanto, não tem nada parado aqui. A paralisação não que eu me tá nada referi... Eu até me recorro do relator, pelo que eu vi na mídia, está paralisado Pronto. obra, pagamento, tudo mais. Mas não por conta desse despacho. É senhor. porque o Ministério Público... Deixa eu explicar, Sua excelência. Excelência poderia nos atualizar por 2 minutos? Posso. O Obrigado. Ministério Público interpôs uma medida cautelar solicitando a suspensão de pagamento. Eu indeferi essa medida cautelar e contra esse indeferimento, o Ministério Público ingressou com agravo, né, para assim surgir e manter a medida provisória, a medida cautelar, perdão. Em função disso, esse processo prosseguiu e já registro aqui que chegou até Vossa Excelência sabe disso, negou o agravo e ele recorreu da sua decisão, coisa que, inclusive, em sede de jurisprudência do Judiciário Nacional, regra geral, o agravo, as decisões de agravo são recorríveis. Então, isso precisa ficar claro nesse tribunal. É somente isso, eu não sou contra o agravo. Precisa ser regulamentado nesse tribunal. Apenas isso. Quais são as situações que são possíveis interpor, quais não são. Apenas isso, prazos. Precisa ficar claro tudo isso. Eu não posso ficar inventando etapas no processo. Passando a pauta... Concordo com Vossa Excelência. Passando a pauta do auditor Luiz Henrique, nós temos um processo de número 1798/2011, o qual não possui destaque. Dessa forma, declaro aprovado de acordo com o voto do relator. Pauta administrativa. Temos 7 processos na pauta administrativa, sendo todos de minha relatoria. Observe que não foram registrados destaques nos referidos processos, contudo, faculto o tempo que for necessário para o apontamento por parte de Vossas Excelências. Não havendo destaque, dou por aprovada. A próxima sessão, dia 3 de abril, na hora regimental. Agradecendo a Deus por essa sessão, dou por encerrada.